Declínio do Homem Público. As Tiranias da Intimidade, por Richard Sennett. Parte 1. O Problema Público. 1. O domínio público. Os tempos modernos são frequentemente comparados aos anos em que o Império Romano entrou em decadência. Assim como se supõe que a podridão moral enfraqueceu o poder de Roma para governar o Ocidente, diz-se que enfraqueceu o poder do Ocidente para governar o globo. Por mais tola que seja essa ideia, ela contém um elemento de verdade. Há como que um paralelo entre a crise da sociedade romana após a morte de Augusto e a vida nos dias atuais, no que diz respeito ao equilíbrio entre vida pública e vida privada. À medida que findava a época de Augusto, os romanos passaram a tratar a vida pública como uma questão de obrigação formal. As cerimônias públicas, as necessidades militares do imperialismo, os contatos rituais com outros romanos fora do círculo familiar tornaram-se deveres. Deveres em que o romano participava com um espírito cada vez mais passivo, conformando-se às regras da res publica e investindo cada vez menos paixão em seus atos de conformidade. À medida que a vida pública do romano se tornava exangue, ele buscou privadamente um novo foco para suas energias emocionais, um novo princípio de compromisso e de crença. Esse compromisso privado era místico, preocupado em fugir do mundo em geral e das formalidades da res publica, como parte desse mundo, e vinculava-se a várias seitas do Oriente Próximo, entre as quais o cristianismo passou a predominar. O cristianismo deixa então de ser um compromisso espiritual praticado em segredo para irromper no mundo, transformando-se ele próprio em novo princípio de ordem pública. Hoje, a vida pública também se tornou questão de obrigação formal. A maioria dos cristãos aborda suas negociações com o Estado com um espírito de aquiescência resignada, mas essa debilitação pública tem um alcance muito mais amplo do que as transações políticas. Boas maneiras e intercâmbios rituais com estranhos são considerados, na melhor das hipóteses, formais e áridos, e na pior, falsos. A própria pessoa estranha é uma figura ameaçadora, e muito poucos podem sentir um grande prazer nesse mundo de estranhos. A cidade cosmopolita. Uma res publica representa, em geral, aqueles vínculos de associação e de compromisso mútuo que existem entre pessoas que não estão unidas por laços de família ou de associação íntima. É o vínculo de uma multidão, de um povo, de uma sociedade organizada, mais do que vínculo de família ou amizade. Como na época romana, a participação na res publica é hoje, na maioria das vezes, uma questão de estar de acordo, e os fóruns para essa vida pública, como a cidade, estão em estado de decadência. A diferença entre o passado romano e o presente moderno reside na alternativa, no significado da privacidade. O romano privadamente buscava um outro princípio para contrapor ao público, um princípio baseado na transcendência religiosa do mundo. Privadamente buscamos não tanto um princípio, mas uma reflexão, a saber, o que são nossas psiques ou o que é autêntico em nossos sentimentos. Temos tentado tornar o fato de estarmos em privacidade, a sós ou com a família e amigos íntimos, um fim em si mesmo. As ideias modernas a respeito da psicologia dessa vida privada são confusas. Poucas pessoas afirmariam atualmente que suas vidas psíquicas surgem por geração espontânea, independentemente de condições sociais e de influências ambientais. Não obstante, a psique é tratada como se tivesse uma vida interior própria.
Considera-se essa vida psíquica tão preciosa e tão delicada que fenecerá se for exposta às duras realidades do mundo social e que só poderá florescer na medida em que for protegida e isolada. O eu de cada pessoa tornou-se o seu próprio fardo. Conhecer-se a si mesmo tornou-se antes uma finalidade do que um meio através do qual se conhece o mundo. E precisamente porque estamos tão absortos em nós mesmos, é-nos extremamente difícil chegar a um princípio privado, dar qualquer explicação clara para nós mesmos ou para os outros daquilo que são as nossas personalidades. A razão está em que, quanto mais privatizada é a psique, menos estimulada ela será, e tanto mais nos será difícil sentir ou exprimir sentimentos. A busca por parte do romano no período pós-augustiniano de seus deuses privados orientais achava-se, em sua mente, isolada do mundo público. Ele finalmente impôs tais deuses ao mundo público, subjugando a lei militar e o costume social a um princípio mais elevado, claramente diferente. Segundo o nosso código moderno de significação privada, as relações entre experiência impessoal e íntima não possuem tal clareza. Vemos a sociedade mesma como significativa somente quando a convertemos num grande sistema psíquico. Podemos compreender que o trabalho de um político é o de elaborar ou executar a legislação, mas esse trabalho não nos interessa até que percebamos o papel da personalidade na luta política. Um líder político que busca o poder obtém credibilidade ou legitimidade pelo tipo de homem que é, não pelas ações ou programas que defende. A obsessão para com pessoas, em detrimento de relações sociais mais impessoais, é como um filtro que descobre o nosso entendimento racional da sociedade. Ela torna obscura essa importância continuada da classe na sociedade industrial avançada. Leva-nos a crer que a comunidade é um ato de autodesvendamento mútuo e a subestimar as relações comunitárias de estrangeiros. Ironicamente, essa visão psicológica também inibe o desenvolvimento de forças básicas da personalidade, tais como o respeito pela privacidade dos outros ou a compreensão de que, uma vez que cada indivíduo é em certa medida uma câmara de horrores, as relações civilizadas entre os indivíduos só podem ter continuidade na medida em que os desagradáveis segredos do desejo, da cobiça ou inveja forem mantidos a 7 chaves. O advento da psicologia moderna e, em especial, da psicanálise baseava-se na crença de que, ao entender os procedimentos internos desse eu sui generis, desprovido de ideias transcendentes de mal ou de pecado, as pessoas poderiam libertar-se desses horrores e tornar-se disponíveis para participarem, mais completa e racionalmente, de uma vida externa aos limites de seus próprios desejos. Multidões de pessoas estão agora preocupadas, mais do que nunca, apenas com as histórias de suas próprias vidas e com suas emoções particulares. Essa preocupação tem demonstrado ser mais uma armadilha do que uma libertação. Como essa imaginação psicológica da vida tem consequências sociais amplas, quero chamá-la por um nome que pode parecer inadequado à primeira vista. Essa imaginação é uma visão íntima da sociedade. Intimidade conota calor, confiança e expressão aberta de sentimentos. Mas, precisamente porque acabamos por esperar tais benefícios psicológicos permeando a gama de nossas experiências e precisamente porque muita vida social que tem uma significação não pode conceder tais recompensas psicológicas, o mundo exterior, o mundo impessoal, parece nos decepcionar, parece rançoso e vazio. Num certo sentido, estou girando ao contrário o argumento de David Heisman em
a multidão solitária. Heisman contrastava uma sociedade voltada para dentro, na qual os homens executavam ações e firmavam compromissos baseando-se em objetivos e sentimentos que traziam dentro de si mesmos, a uma sociedade voltada para o outro, onde tais paixões e compromissos dependem daquilo que as pessoas acham ser o sentimento de outrem. Heisman acreditava que a sociedade americana e, na esteira desta, a Europa Ocidental estavam mudando da condição de voltada para dentro à condição de voltada para outrem. A sequência deveria ser invertida. As sociedades ocidentais estão mudando a partir de algo semelhante a um estado voltado para o outro, para um tipo voltado para a interioridade, com a ressalva de que, em meio à preocupação consigo mesmo, ninguém pode dizer o que há dentro. Como resultado, originou-se uma confusão entre vida pública e vida íntima. As pessoas tratam em termos de sentimentos pessoais os assuntos públicos, que somente poderiam ser adequadamente tratados por meio de códigos de significação impessoal. Tal confusão pode parecer um problema especificamente americano. O valor que a sociedade americana dá à experiência individual pareceria levar seus cidadãos a medirem toda a vida social em termos de sentimento pessoal. Contudo, o que se experimenta atualmente não é o individualismo inflexível. Ao invés disso, é ansiedade a respeito do sentimento individual que os indivíduos atestam em letras maiúsculas, em termos do funcionamento do mundo. A fonte dessa ansiedade reside nas profundas mudanças do capitalismo e da crença religiosa, o que não se limita a fronteiras nacionais. A ansiedade diante daquilo que se sente também poderia ser considerada a difusão e a vulgarização da busca da personalidade romântica. Tal busca não vem sendo desenvolvida dentro de um vácuo social. São as condições da vida cotidiana que têm impelido as pessoas a essa busca romântica de autorrealização. Além disso, está fora do âmbito dos estudos literários sobre essa busca a avaliação do quanto ela custa à sociedade, e o custo é elevado. A erosão da vida pública também exige um estudo específico, separado das demais modalidades habituais da história social. Falar a respeito de expressão em público leva naturalmente à pergunta: quais os tipos de expressão de que é capaz o ser humano nas relações sociais? Quando um homem faz um elogio a um estranho, por exemplo, age expressivamente do mesmo modo que um ator representando? É difícil falar de um vazio de expressão na vida pública sem alguma teoria sobre o que é expressão. Há, por exemplo, uma diferença entre a expressão apropriada às relações públicas e a expressão adequada às relações íntimas? Tenho tentado criar uma teoria da expressão em público por meio de um processo de interação entre história e teoria. As mudanças concretas do comportamento público, discurso, vestuário e crença são usadas neste livro como provas para a elaboração de uma teoria sobre o que seja a expressão na sociedade. Da mesma forma que a história sugere pistas para uma teoria, tentei tomar como pistas as concepções abstratas obtidas como novas questões a serem formuladas ao registro histórico. Uma investigação dialética significa que o argumento só estará completo quando o livro chegar ao final. Não se pode expor imediatamente a teoria e estendê-la, como um mapa sobre o terreno histórico. Para obter ao menos alguma clareza no início, porém, gostaria de discutir neste capítulo as dimensões sociais e políticas do problema público, tal como vêm se desenvolvendo na sociedade moderna, e de apresentar, no capítulo seguinte, as dimensões de uma teoria da expressão em público. Nas páginas subsequentes deste livro,
As questões históricas e teóricas serão examinadas em várias direções.